paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Messias e você está no canal Justiça e Juízo. Nós estamos aqui já no terceiro e último vídeo no estudo Quem é o Anticristo. Usei nos primeiros dois vídeos, o primeiro e o segundo, como referência Apocalipse capítulo 17 e o seu verso 3. E também usaremos agora nesse terceiro e último vídeo para de fato sabermos quem é o Anticristo, né? Capítulo 17 de Apocalipse, no seu verso 3. Antes de começar o vídeo, eu quero aqui orar, pedir sabedoria de Deus e discernimento e força espiritual para falar da sua palavra, que é espiritual, a palavra da salvação. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, entramos agora na Tua presença, Senhor. Fala conosco por meio deste canal, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, que é o pão, a carne. A Tua palavra, Senhor Deus, que é o sangue, a água, a bebida. Tu diz na tua palavra, Senhor Deus, que todo aquele que bebe da Tua água, que bebe do Teu sangue, que come do Teu pão e come da Tua carne, jamais terá fome e jamais terá sede. Que seja assim, Senhor Deus, na nossa alma, pela Tua palavra, a Tua palavra que é santa e verdadeira, que perdoa, que justifica e que santifica. É no nome de Jesus Cristo que eu te oro, Senhor Deus, e já te agradeço. Amém. Bem, amados irmãos, eu quero aqui pedir aos amados irmãos, mais uma vez, que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, dê aquele like, comente, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, da volta de Cristo. Hoje é o terceiro vídeo, nós vamos falar de fato quem é o Anticristo. No primeiro vídeo a gente falou da mulher que é Roma, que gerou a besta que é o Vaticano. No segundo vídeo nós vimos isso, que gerou o Anticristo. Agora hoje vamos dar detalhe, nesse terceiro vídeo, vamos dar detalhe deste acontecimento. Quem é de fato o Anticristo? Vamos lá, meus irmãos. Vamos pegar aqui a palavra do Senhor. Vamos abrir no livro de Apocalipse, no seu capítulo 17 e no seu verso 3, que diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Hoje, amados irmãos, nós vamos ver quem é essas 7 cabeças e esses 10 chifres, porque é daí que surgiu, não é que vai surgir, surgiu o Anticristo, porque ele já esteve entre nós, ele já habitou aqui na terra, e eu e as pessoas da minha geração viram a besta. Vamos para a palavra do Senhor. Bem, amados irmãos, como eu expliquei aqui no segundo vídeo a vocês, que a besta ela surgiu, não é, daquela divisão do Império Romano, Império do Ocidente, Império do Oriente, Sul, Norte. Constantino o Grande primeiro levou a capital para lá, ele se converteu ao cristianismo, deu fim à perseguição através da espada-ferro do cristianismo. Isso aconteceu em Esmirna, que diz que ali era a sinagoga de Satanás. Foi exatamente nesse ato de Constantino, no ano 325, que nasce a besta, que nasce primeiramente, aliás, a sinagoga de Satanás, a igreja de Satanás. Ela já em Pérgamo é chamada de trono de Satanás, quando, na queda do Império Romano, no ano 476, pelos bárbaros, a igreja se viu sem força militar, sem força da espada, e começou a ter a ideia missionária de converter esses bárbaros.
e já no 7º século, ali, converteu o primeiro imperador, o primeiro rei dos bárbaros, rei Franco, e dali começou a converter rei por rei, reino por reino, até chegar aos 10 reinos bárbaros. Quando já chegou na metade já da conquista desses reis, ela já sentia forte. Criou seu estado no ano 756, o estado pontifício, que é o atual Vaticano hoje. Com essa força, com essa autoridade, ela começou a fundamentar o seu segundo pilar. O primeiro foi a idolatria, Constantino, politeísta. E aí ela começou a fundamentar o seu segundo pilar. A Igreja Romana ela é sustentada por 3 pilares. 3 espíritos imundos: idolatria, heresia e blasfêmia. Já, amados, com essa força que ela tinha, ela começou a fazer mais concílios, introduzindo as suas heresias, ainda no 8º século. A igreja bate o martelo e afirma e confirma a adoração a Maria, a adoração à Senhora que eles criaram. Nós bem sabemos que a nossa irmã Maria não tem culpa alguma do que fizeram com o nome dela. Mas esse nome foi soprado como Senhora já no 8º século. Ele foi firmado. Quando chegou, amados irmãos, já no 11º século, a igreja atinge o seu ápice. É quando ela fundamenta de vez todas as suas heresias, que até hoje rege a igreja. Até hoje comanda a sua área eclesiástica. A partir do 11º século, no ano 1050, os sacramentos, 7 sacramentos, o culto às relíquias e várias outras heresias, a adoração a Maria, que soprou no 11º século como a Senhora, todo o reino que, diga-se de passagem, no 11º século, saiu de 10 reinos bárbaros para 10 países da Europa. Os 10 reinos bárbaros, amados irmãos, eram os anglo-saxões, bretões, vândalos, burgúndios, francos, Ravenna, suevo, cântabros, visigodos, ostrogodos. Todos esses eram os 10 reinos bárbaros. Foi no decorrer dos séculos se tornaram os 10 maiores países da Europa, que originou hoje os 27 países da Europa. Esses 10 países que se originou dos 10 reinos bárbaros eram Itália, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Hungria, Portugal e Polônia. Os 10 chifres, amados irmãos, são esses 10 países da Europa. Claro que nós temos as 7 cabeças, né? E as 7 cabeças a gente vai ler agora. Quem são elas? Né? Vamos aqui para o Apocalipse, livro do Apocalipse, no seu capítulo 17, no seu verso 9, que diz assim: aqui está a sabedoria, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Bem, amados irmãos, nós estudamos no primeiro vídeo que a mulher é Roma, que a besta é o Vaticano, e que a besta, ela tem na sua formação, como o nome já está dizendo, besta, um animal incomum, né? Um animal que não é comum, 7 cabeças e 10 chifres, 10 chifres, 10 reinos bárbaros que se tornaram 10 países da Europa, aqui está dizendo que
a mulher está sentada, né? Está montada na besta. E a besta está em volta de 7 montes, que também são 7 reis. A mulher que está... Vamos ler aqui novamente, só um pouco, amados irmãos. Vamos ler aqui para a gente não falar alguma palavra fora do sentido, para que a gente tenha que falar corretamente. Vamos ler aqui de novo o versículo 9. E aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Amados irmãos, a mulher estava sentada onde? Na besta. E a besta também é o quê? 7 montes. E esses 7 montes também são o quê? 7 reis. Todos nós sabemos que Roma está em volta de 7 colinas. Como eu falei aos amados irmãos, no ano 756 foi criado o Estado Pontifício, justamente em Roma, a capital do Império Romano, que hoje é a capital da Itália. O Vaticano fica exatamente ali em Roma, né? Não em todo o seu perímetro, né? Em todas as suas dimensões, mas parte ali de Roma hoje é o que? O Vaticano. E isso aconteceu por um cumprimento da palavra do Senhor. Isso aconteceu no ano de 1929. Foi um cumprimento da palavra do Senhor. Vamos ler? Apocalipse capítulo 17, no seu verso 8, que diz assim: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Assim como o Senhor exortou a igreja de Esmina, assim como o Senhor exortou a igreja de Pérgamo, agora está exortando a igreja de Tiatira. Essa igreja criou força. Ela ficou tão forte que ela atingiu a igreja de Sardes. Quando chegou em Sardes, no seu amplo domínio, a Europa lhe dando ali força. Eles criaram até uma sociedade, amada, chamada Sociedade Piramidal, onde no topo estava o clero, a classe que reza, no meio estava a classe da espada, que dava segurança, que eram os nobres, e lá embaixo, lá em último lugar, a classe que trabalhava. Era assim que a sociedade do clero instituiu sobre esse domínio forte, que foi a partir do 11º século. Ela atingiu até Sardes, e lá em Sardes o Senhor chama já aquela igreja, aquela membresia de mortas. Vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Estão mortos. Era o domínio do clero da igreja romana, que estava sendo chamada de Jezabel, amados irmãos. Mas aí, como eu disse, né, como a palavra de Deus diz, não como eu digo, mas como a palavra de Deus diz, através da boca do santo apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus levantou a igreja de Filadélfia. Filadélfia ouviu a voz do Senhor e guerreou e pelejou contra a sinagoga de Satanás. Está descrito. Irmãos, Filadélfia foi a igreja que o Senhor levantou para lutar contra o domínio soberano da igreja romana, que o Senhor chamou lá em Esmirna de sinagoga de Satanás, Pérgamo, trono de Satanás, Tiatira, Jezabel, que dominou, chegou até Sardes. O Senhor chamou aquela igreja de morta e levantou Filadélfia. Essa igreja agradou tanto a Deus que Deus chamou ela de porta aberta. Vamos ler, amados irmãos, vamos entenda a mensagem através das cartas às 7 igrejas, que para mim, biblicamente falando, são 7 fases da igreja. E a igreja de Filadélfia é a 6ª fase da igreja, a igreja do renascimento, a igreja da reforma. Foi através do ato bravo, como verdadeiros soldados, eles pelejaram contra a igreja romana, sinagoga de Satanás, contra a besta, e pelejaram contra ela. E ali no ano 1517 deu início
e fundamentou a reforma protestante. Isso agradou tanto a Deus, amados irmãos, que até a era foi mudada. Até aquele momento, a era que regia toda a terra era a era das trevas, a era medieval. Deus mudou até a era passou a ser chamada agora a era do renascimento. Vamos ver aqui em Apocalipse, entenda essa palavra, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, no seu verso 9, que diz assim: eis que fareis que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir a prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Olha como é que o Senhor se referia à igreja de Filadélfia, porta aberta. Bem, amados, foi aí mesmo que aconteceu a grande luta. A luta que agradou a Deus, agradou tanto a Deus, que Deus fez uma promessa para a igreja de Filadélfia. Aqui no capítulo 3, no seu versículo 10, que diz o seguinte. Vamos ler. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma promessa maravilhosa para uma igreja maravilhosa. Essa igreja que ela foi até o iniciozinho do século XIX. Foi o limite. Ela passou o bastão, ela passou a conquista para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, que nesse estudo aqui eu não vou poder, porque ela tem uma história muito grande, né? Tem um texto muito grande, vai alongar muito o vídeo. Mas se os irmãos quiserem, eu falo só especificamente em Laodiceia, que é o que nós estamos vivendo hoje, a última fase da igreja. Com isso, amado irmão, quando estava acontecendo isso, essa vitória, essa maravilha da igreja de Filadélfia, a igreja romana teve um contra-ataque. Ela começa, amados irmãos, a levantar o nome da senhora que ela criou até já no 8º século, que ela soprou este nome, na Irlanda, no México e em Portugal. E em um tempo, não está com essa força toda, também na América do Sul, inclusive no Brasil, né? Já no ano de 1929, ela confirmou a palavra que nós lemos, né? Que é no livro de Apocalipse, capítulo 17, no seu verso 8, que diz: a besta que não era, né? O povo que não tinha o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, vão se admirar vendo a besta que não era, mas aparecerá. É justamente nesse momento. Ela estava quase aparecendo na reforma protestante, ela perdeu meio que a força, mas ela reapareceu novamente já no século XX, no ano de 1929, quando ela criou o Estado do Vaticano, num tratado, o Tratado de Latrão, que o Papa Pio XI fez com Mussolini. Ali foi criado, ali ela reapareceu, ela se reafirmou novamente como agora Estado. E isso, amados irmãos, uma palavra bíblica, isso para outro cumprimento da palavra de Deus, porque o Senhor fala aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, no verso 9, que diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. Então, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem que durar pouco tempo. Bem, amados irmãos, desde a sua criação como Estado Pontifício até aquele momento, os pontífices eram somente a liderança do clero, eram os líderes maiores da igreja romana, mas eles não eram rei. Mas para a palavra ser confirmada, eles tiveram que se tornar reis, e isso aconteceu no ano de 1929, nesse Tratado de Latrão. Daí a gente começa a contar esses 7 cabeças, que são também 7 reis. O primeiro deles foi Pio XI, Pio XII, o segundo, o terceiro João 23, o quarto
Paulo VI, o quinto, João Paulo I, e o sexto, que foi o que João viu, é o João Paulo II. O sétimo, que ainda não veio, mas tinha que demorar pouco tempo, era o Bento XVI. Esses 5 primeiros reis caíram, todos os 5 da Itália, todos os 5. Lembra que o inimigo, o anticristo, vai vir das 7 cabeças e dos 10 chifres. Os 10 chifres, 10 países da Europa. Eu já falei aqui o nome deles, cada um deles para vocês. E os 7 reis, acabei de falar para vocês, as 7 cabeças. Os 5 primeiros eram da Itália, o 6º da Polônia e o último da Alemanha. Os irmãos podem me perguntar, mas aqui no versículo 10 está dizendo, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, quando chegar tem que durar pouco tempo. Verso 11 do capítulo 17 do Apocalipse. A besta que não era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7. Você pode dizer assim, e quanto ao Francisco? E quanto ao Papa Francisco? Ele é o 8º rei. Ele é o anticristo? Não, amados. O Papa Francisco é um blefe de Satanás. Por quê? Porque o Papa Francisco é da América do Sul, da Argentina, como todos vocês sabem. Mas para a profecia acontecer, para a palavra de Deus existir, que ela não mente, ela é verdadeira, o Papa tem que vir do Ocidente, dos 10 países que vieram dos 10 reinos bárbaros, que eu acabei de falar para vocês aqui, amados irmãos. Então, os 5 papas da Itália, o 6º da Polônia e o 7º da Alemanha. Desses 7 papas que se tornaram reis a partir do ano de 1929, amados irmãos, o único papa que tem seu nome na língua do Estado do Vaticano, o latim, que somado as letras romanas, que são também números, não todos, mas alguns, dá 666, é o João Paulo II. João Paulo II é o 8º rei, amados irmãos. Ele iniciou seu ministério no ano de 1978. Ele morreu no ano 2005. Tem muita coisa ainda para dar detalhes do 8º rei, o João Paulo II. Repito, o 8º rei é o João Paulo II. E o irmão não está falando loucura, não. Ele está falando em palavras de evidências bíblicas. Tá bom, amados irmãos? Pegando desde a mulher da besta até o 8º rei. Ele é o anticristo. Se os amados irmãos quiserem que eu grave um vídeo só falando dele, dando mais detalhes, eu gravo aqui, porque são muitos detalhes, não são só esses. Nesses aqui é para os irmãos terem a compreensão de que João Paulo II é verdadeiramente o anticristo. Talvez os irmãos digam assim, mas ele já morreu. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 10, se não me engano, 27, se não me engano, diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso, segue o seu juízo. É verdade. Lê o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver Cristo, quando vem assumir seu reino, ele pega a besta e o anticristo e joga ambos vivos, por lago de fogo. São os únicos que não vão passar por juízo. A alma deles não vai se apresentar a Deus em juízo, porque já foram condenados. Por quê? Porque justamente já viveu. Então, o que vai ser julgado no segundo juízo, aliás, não vai ser julgado são as almas, já que o corpo morreu. Então, como ele já morreu e viveu novamente, vai vir do abismo, ele não vai passar juízo, ele já está julgado, ou seja, já está sentenciado. Então, ele vai direto para o abismo. Tá bom, amados irmãos? Quero agradecer aos amados irmãos, desculpa, o vídeo está um pouco longo, mas era o que eu tinha que dar muitos detalhes para que não houvesse dúvida diante dos irmãos, né? Fique na paz do Senhor, que o Senhor abençoe, guarde, estude, ore, se arrependa dos seus pecados, porque Cristo está voltando, amados irmãos. Se prepare, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Fique na bênção, na paz do Senhor. Novamente, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, dê aquele like, comente o vídeo, divulgue o vídeo para que o Senhor, em nome de Jesus, porque se esse canal realmente aqui, Deus está à frente, ele vai soprar. Mas é claro que eu tenho que ter humildade
eu tenho que ter sabedoria em pedir a força e a ajuda dos irmãos para que divulguem, acorde o povo para esses momentos finais que a gente está vivendo. Amém? Fique na paz, que o Senhor Deus abençoe, lhe dê força, te põe de pé, põe a espada do Espírito na vossa mão e o escudo da fé para enfrentar esses momentos finais. Amém? Fica na bênção e até a próxima.